Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que já estava até ficando velha, mas não param de falar de hiperpersonalização. É isso mesmo, Fabiana Amaral? É isso mesmo, Marcel. E além de hiperpersonalização, a gente vai falar de uma coisa que é bem simples, nada complexa, que é jornada. E para isso a gente está aqui com o Bruno Prolo, diretor executivo da Math. Prolo, incrível te receber, como sempre. Obrigado, gente. É um velho novo assunto, né? Que a gente já falava bastante há 2 anos atrás, mas aí você olha as agendas de palestras, basicamente tá em tudo que é lugar. Obviamente por conta da GenAI agora, mas muito obrigado, tô empolgado em me falar desse velho novo assunto aqui. Legal. É interessante o velho novo, né? Me fala uma coisa, agora a gente está gravando o Febrabatec 2025. De que forma voltou a permear esse assunto de hiperpersonalização? Legal. Pois é, acho que esse ano, principalmente, eu tenho assistindo bastante palestra. A gente está no primeiro dia, né? Então tem muita coisa ainda pela frente. Mas até ouvi uma recentemente, eu acho que é muito... Acho que tem 2 coisas, né? Primeiro que hiperpersonalizar é você conseguir chegar no indivíduo e conversar de fato com o indivíduo. E ainda, a gente fala isso há 2 anos, mas a gente ainda está conversando muito com clusters, a gente ainda não está conseguindo chegar na capacidade de individualização que a gente queria. E também com o advento da GenAI agora, que com a escalada principalmente dos agentes de AI esse ano, isso ampliou as capacidades de conseguir se conectar com o cliente final e também nos trouxe a possibilidade de finalmente resolver algum dos cases que já se queria no passado, né? Então acho que agora a tecnologia ela permite que a gente consiga de fato chegar nesse cliente final. Bruninho, parafraseando o nosso querido CEO, né, já acabou o momento da POC, agora é o do ROI. Porque, assim, todo mundo já fez seu brinquedo, resolveu seu toy problem, né? Fez um IA que ia mais gente do que IA no meio do jogo, né? Tem um monte de case assim por aí. Quando eu ouço agora falar, não, ó, agora a gente vai fazer isso de hiperpersonalizar, porque a gente tem GenAI, porque dá para conversar com o indivíduo, tá. Só que assim, de novo, vamos aproveitar que estamos na Febrabatec, e a gente sabe que o mundo, né, das instituições financeiras, elas são, no final do dia, empresas de tecnologia, mas elas tiveram que se reinventar muitas vezes. Então elas têm um enorme débito técnico. Esse débito técnico vai fazer com que seja possível tirar ROI, ou vai ter que preparar tanto, mastigar tanto, organizar tanto dado, que na hora que tu for colocar algo personalizado, o cliente teria que comprar metade. Assim, ele tem que investir 10 milhões para valer a pena. Assim, vai dar retorno? Sabe que eu olho isso com mais otimismo hoje em dia. Eu acho que antes a possibilidade de que isso desse retorno, ela era muito mais distante. Visto a tecnologia e a forma que a gente está conseguindo escalar com a tecnologia, a gente consegue ter uma capacidade que antes era só uma promessa, né? Porque a gente olhava, por exemplo, né? A gente tem grandes empresas de tecnologia, Google, Netflix, que são conhecidos por fazer personalização em escala, chegar no indivíduo. O próprio Google, que ele faz isso muito menos por dados first party e mais por dados de terceiros, que ele vai coletando de comportamento. E a gente sempre olhou para o banco. Poxa, o banco ele tem o dado de contexto, ele tem o dado da pessoa, ele tem o dado de navegação, ele tem tudo. Por que o banco não consegue fazer essa apresentação, chegar nesse indivíduo no final das contas, né? Então, eu acho que assim, realmente, a conta precisa fechar, mas antes a gente tinha os dados e agora a gente tem a tecnologia para fazer o dado conseguir nos responder e chegar no indivíduo final. Agora eu acho que assim, agora é baixar a cabeça, trabalhar e priorizar, porque um dos grandes desafios também dos bancos, a gente sabe bem, é a dificuldade dele conseguir horizontalizar as decisões, né? Os dados são muito cilados, as áreas são ciladas. Se fala muito de ter uma perspectiva de cliente final, de customer centricity, mas no final das contas a gente olha para a organização, ela não conversa com isso. Então eu vejo que enxergando isso com mais cuidado, olhando para essa organização e tendo as metas mais estabelecidas e sabendo onde você quer chegar para de fato conversar com o cliente final, é um caminho para a gente chegar no ROI, mas ele não é fácil. O Prolo,
nessa visão do que você está falando, e a gente vê esse movimento, porque é um movimento, né? Antigamente era muito pior, muito mais cilado, tinha aquele cara que se sentia dono do dado. A gente sabe que isso talvez em alguma medida ainda aconteça, mas muito menos do que acontecia talvez há 10 anos atrás, né? E quando a gente está falando desse olhar para o cliente, a jornada como um todo, quais são os principais desafios hoje das barreiras que já, em certa medida, já foram superadas, mas o que você ouvindo e toda a experiência, você entende que ainda são os principais desafios? Você falou essa questão, por exemplo, dos silos ali, né? De você falar, tá, mas cada área está preocupada com o seu produto, então ela, de repente, não está instituído isso na companhia, porque não adianta ser só um discurso da porta para fora, tal. Mas quais são outros desafios que você entende que, tá, para você fazer uma hiperpersonalização e começar a garantir uma excelente jornada, mirando no ROI, o que você acha que hoje são os grandes passos, digamos assim, que as empresas precisam dar? Eu acho que assim, olha, além de realmente se estruturar para conseguir enxergar essa jornada, ou seja, que suas metas e sua organização, como a gente já falou, né, de horizontalizar, a gente tem um ponto que a tecnologia, ela não está aí para resolver o ambiente, o caos das organizações, né? Ela não está ali para entrar de fato no negócio de cada cliente, porque ela tem que escalar. Então, hoje a gente tem diversos produtos, diversas plataformas. No mesmo cliente, a gente encontra, às vezes, 2, 3 produtos concorrentes em áreas diferentes, às vezes na mesma área. Então, existe tecnologia, existe o entendimento de que negócio precisa olhar para isso com cuidado com relação às metas. E existe uma camada intermediária que aí ela é do próprio negócio, das pessoas que trabalham nessa operação, de conseguir fazer essa conexão com a tecnologia, né? Com as ferramentas. E aí, quando a gente olha para essa camada, ela é uma camada que foi sempre construída por pessoas, né? Então, o que a gente acredita muito aqui agora, acho que por isso que a gente está lançando aí a plataforma da AI, mas não poderia não ser a nossa plataforma, mas é a gente ter uma possibilidade de uma camada intermediária que já são as pessoas que elas, enfim, elas desafiam, elas têm as hipóteses, elas conseguem resolver os problemas, mas embarcar também toda a AI nesses seres humanos que estão ali interagindo e trabalhando no negócio, né? Então, meu ponto a gente tem tecnologia, a gente precisa se organizar de uma maneira mais fluida com relação às jornadas e, com certeza, agora aproveitar e embarcar AI junto dessa organização, dessas estruturas intermediárias. Sabe, assim, eu tenho medo do filme do Adam Sandler, sabe? Ou Como Se Fosse a Primeira Vez. Porque, principalmente quando a gente está falando de hiperpersonalização. Se a gente está falando de hiperpersonalização, a gente está falando de fazer isso na jornada, né? E vale lembrar que a jornada é de compra, né? A jornada não é de venda. O cliente está tentando executar um processo, uma compra, para resolver algum problema que ele tem. Só que a gente já falava de cliente no centro e fazer a otimização das organizações. Cara, lá em automação de força de venda. E aí eu gravei com o Julien, o nosso sócio Julien, há uns 2 meses mais ou menos. E aí a gente falou assim, cara, não existe você perguntar para uma pessoa como é que é o seu processo financeiro e ela fala SAP. Mas existe você perguntar para uma pessoa como é que é o seu processo de venda e a pessoa responder Salesforce, Dynamics. Então, tem um ponto que eu acho que a gente está falando aqui que agora a gente tem a tecnologia, mas eu acho que tem um componente então, de pessoas, para trazer o que você trouxe, de gestão da mudança meio drástica, forte, para entender que para isso funcionar, não basta tu ter a tecnologia, tu instalar a tecnologia, a IA não vai sair funcionando. Como o CRM não saiu funcionando, como o ambiente de Martech não saiu funcionando, como o teu Next Best Offer e Next Best Access, sabe, não saiu funcionando. Tem que ter, tá, o que importa para o cliente? Como é que a gente desenha isso para o cliente? Como é que as pessoas que vão ter que trabalhar com essa tecnologia vão ser treinadas? O que muda de modelo mental no processo? Se essas peças não estiverem conectadas, eu vejo mais uma tecnologia, mais uma camada de tecnologia sendo implementada. Aí não chega no ROI. Para hiperpersonalizar e nunca vai ter ROI. A gente estava falando há pouco com a Janaíne do Bradesco, superintendente do Bradesco, e aí ela tá, não, a gente vai ter que modernizar o BIA e tudo mais.
Um dos pontos foi, eu tenho que mudar a forma que eu meço o call center. Então, assim, não tá só na tecnologia, tá no processo e na forma de medir para pagar incentivo para parte do time que está impactado. Porque eu acho que é desse tamanho a mudança que a gente está vendo. Não é fazer primeiro, é fazer mais rápido, vai ter vantagem? Vai. Mas tem que fazer de um jeito mais certo, sabe? Porque senão a gente vai ficar, de novo, falando de tecnologia, correndo atrás do rabo, e provavelmente um que fizer um pouquinho mais certo vai virar super disruptivo. Porque só a tecnologia não vai adiantar. Essa até talvez te dê boa tarde, mas para por aí. O gargalo, ele não tá só na... não tá só na estrutura e nas pessoas, né? Cara, ele tá em olhar pro processo. Às vezes eu acho que isso é meio que o básico, né? A gente olhar pro processo, uma jornada de compra, como é que ela acontece, ir lá, ir pra rua, entrevistar cliente. Não adianta a gente simplesmente achar que agora com GenAI eu vou conseguir resolver todos os cases, né? Eu vou conseguir individualizar o contato com o meu cliente, mas o que você quer fazer, né? Qual produto que você quer oferecer? Aonde que você quer? Em que canal ele tá? Então, a gente precisa voltar um pouco e se questionar um pouco mais, né? Aproveitar que a gente está no momento de fazer as perguntas certas e fazer as perguntas certas para o nosso negócio. Acho que falta isso, né? Ela não é simplesmente agora, eu vou pro GPT aqui, ele vai me dar todas as dicas. Sabe quando a gente começou a trabalhar com inbound? E eu falo a gente agora porque eu comecei a dar aula de inbound e o Prolo fazendo e a gente aprendia e dava aula, né? Ao mesmo tempo. Verdade. Mas lembra quando você montava aquela rede inteira que a gente chegou, você vai saber de cliente que eu tô falando, eu não vou abrir aqui qualquer, mas não, é que o meu produto é importante, e aí era impossível decidir em qual canal, em qual jornada a gente colocar, porque aquele produto era mais importante. A gente tem um produto, a gente tem a capacidade agora de deixar criar um motor de empatia para entender o momento do cliente e falar, não, eu não vou pegar o produto da campanha, vou pegar o produto que ele tem maior propensão de compras, porque melhor casa com o momento dele. E por outro lado, só para continuar nos problemas que são mais humanos para isso acontecer, e se na hora de falar, nós estamos na Febraban, e se o produto que fizer mais sentido para ele agora não for um produto de crédito? O produto de crédito é normalmente o produto mais forte. Não, mas é que é a melhor campanha, é o que eu preciso, não, mas é que não é isso que ele quer agora. Não é isso que a gente tem que vender agora. E essa ponderação política sobre o algoritmo vai ter que ter um guidance só para isso. A gente na plataforma coloca vários guidances de segurança para não vazar informação confidencial, para garantir que ela vai falar coisas coerentes com a base de dados. Legal, tem lá os distillers para fazer isso acontecer. Vai ter que se criar um que consiga ser um distiller político. Não, gente, é muito nítido que o cliente quer este produto e não esse aqui da sua campanha prioritária. Fazendo um complemento a isso que você falou, Marcel, tem um ponto que é até o que a gente comenta, né? É você mudar como você vai olhar para esses indicadores. Porque, eventualmente, a pessoa estava acostumada a falar, eu vou impactar 400 mil pessoas ofertando meu produto. E ela tinha uma conversão super baixa. Porque não era o contexto, não era o momento, não era o produto que fazia sentido oferecer para aquela pessoa, etc, né? E agora, a questão é você ter tecnologia à disposição para você fazer a oferta certa, e talvez não seja 400 mil pessoas, talvez seja 50. Mas das 50, a sua chance de conversão ela é muito maior e muito mais significativa. Então, parar de olhar para só o grande volume, né? E conseguir olhar, tá, eu vou ter uma melhor taxa de conversão se eu fizer a oferta dentro do contexto, etc. Aproveitando isso, Prolo, eu queria que você desse um exemplo também. Quando a gente fala de uma jornada, a jornada de um cliente... Eu quero que você traga algum exemplo que faça mais sentido, mas a gente sabe que ela é composta por diversos canais, diversos tipos de mensagem, perfis, momentos, a gente está falando de pessoas, enfim. E tem toda essa questão das estruturas das empresas responsáveis por cada produto. Assim, traz algum exemplo, sabe, para tangibilizar. Então, sei lá, alguma coisa que a gente consiga, para os nossos ouvintes aqui, dar uma teizada. Eu acho que eu já vou trazer um exemplo que ele é carregado de problemas nessa jornada, né? Porque eu acho que assim, quando a gente pensa em jornada de compra ou jornada de retenção e relacionamento, ou seja lá qual for a ação, qual que é a minha intenção como empresa, a intenção do cliente como cliente para estar conversando com algum canal meu, existe uma perspectiva da empresa com relação à jornada e do cliente. E o grande problema é que na perspectiva do cliente, que a gente tem enxergado é uma série de
o cliente ele não percebe, mas por trás existe uma série de ferramentas e plataformas conectadas. Então, ele, por exemplo, né, quando ele tem... então, ele entra, ele começa a fazer um processo de abertura de conta, ele está no canal X, e aí, em algum momento, ele tem algum problema com isso, ele vai para o WhatsApp. Poxa, no WhatsApp não sabem quem ele é ainda pedem um monte de informações para ele. Isso vai deixando ele frustrado, porque para ele é uma jornada só. Por que eu tô tendo que voltar? O cara tá tendo que voltar numa jornada, sendo que é uma jornada só. Esse é um bom exemplo de que existe déficits, existe fragmentações na jornada do cliente final, que a tecnologia, as plataformas de MarTech, as plataformas de dados, elas não têm um plug and play para resolver isso. Elas não necessariamente estão super conectadas com a jornada de abertura de conta de bancos brasileiros. Cara, isso é parte do processo. Então tem uma certa adaptação, uma customização, ou no meio disso, você também vai precisar embarcar tecnologia para que as coisas conversem. Eu estou fazendo um pouco do jabá aqui do GenAPI, mas que já dando um passo a mais aqui, Fabiano, não sei se já posso entrar nisso, mas o que a gente construiu no final do dia com o GenAPI, ele, do ponto de vista de tecnologia, ele é simples. Ele é uma ferramenta, um microserviço que tem AI embarcada em alguns componentes, mas que ele basicamente entrega um dado de um lado para o outro com contexto. Justamente para minimizar essas experiências ruins de jornada, de o cara entra num canal e sai no outro, ninguém sabe o que ele está falando. Ele atua como um interlocutor no meio disso, querendo realmente resolver esse problema de jornadas desconectadas. E o mais legal disso é que como que a gente começou a resolver esse problema? A gente começou a resolver esse problema dentro dos nossos clientes, desenvolvendo alguns aceleradores sobre isso, até que a gente viu, cara, puxa, é sério que essa solução ela não vai existir embarcada em um lugar? Então que a gente começou a ver o potencial de escala dela. E aí também a gente começou a olhar para um cenário onde existe, assim como as empresas criam produtos de dados, a gente cria produtos de dados, hoje existem infinitos produtos de AI que a gente pode criar para resolver problemas das organizações, dos nossos clientes, que é justamente onde a gente precisa trazer a tecnologia hoje para jogar ao nosso favor. Então é aí que ele se encontra. Tem uma coisa que a gente sabe que é o mais importante quando você está desenvolvendo qualquer coisa, e até para não cair na história de toy problem, tanto na parte do problema quanto também de simplesmente inventar coisas novas, né? Mas é isso, qual é o problema que você vai resolver? Então, quando a gente olha nesse ponto que você está falando, não tem hoje ainda uma tecnologia que vai ter a jornada absolutamente completa, que vai falar tanto nas ferramentas de call center, que são N ferramentas de call center, na parte de mensageria via WhatsApp, por exemplo, na parte de mensageria via e-mail ou, enfim, outros canais de contato via aplicativo, chatbot e tal. Então, hoje, nessa linha do que você está falando, e a gente viveu isso e vive isso dentro de alguns clientes, um desafio muito grande tá bom, eu tenho o meu call center atuando de um jeito, mas na hora que o cara chega no call center, o call center não sabe tudo que ele recebeu de impacto, ou que ponto da jornada, ou onde que estava a fricção, ou que desconto foi ofertado, né? Ou muitas vezes essa informação chega, mas aí não chega com todos os dados mais completos em relação a ele. Então, nessa linha do que você falou, e aí por isso que eu quis voltar a esse passo, né? Conta quais são essas soluções, digamos assim, né? Quais são os grandes benefícios? E tem mais um ponto também, né? A gente sabe que dentro das ferramentas existentes dos grandes players, cada um vai ter uma atuação forte. Então, eventualmente, você tem um muito bom na parte de mensageria e comportamento ali, mas ele não vai chegar, por exemplo, até o call center, ou ele não vai trazer dados de respostas do WhatsApp, por exemplo, entendeu? Então, esses canais, eles ficam desconectados. E aí você fala, tá, agora eu preciso montar um dash onde eu veja quantos impactos esse cara teve no total, mas aí eu tenho que buscar dessa plataforma aqui, eu tenho que buscar da outra ali, eu tenho que pegar do WhatsApp ali, eu tenho que pegar a parte de abertura, enfim, tem uma série de informações e hoje não tinha isso. Eu acho que assim, olha, pegando o que tu falou no início, até hoje não existiu uma bala de prata para resolver todos os problemas de uma área de empresa, e eu nem acho que vai existir. Eu acho que o ponto agora é outro.
a capacidade de desenvolver soluções novas, aplicativos, sistemas, com toda a LLM ajudando os códigos, desenvolvedores e tudo mais, ela faz com que a tecnologia ela escala enquanto produtos e core do que a gente precisa fazer, mas existe um meio de campo que ele é customizável e não necessariamente agora vai existir um grande produto de jornada que ele resolve tudo. Mas tudo que a gente tiver de tecnologia para assistir esse meio de campo, e eu acho que é aí que muda o jogo, é aí que a gente vai conseguir ter os benefícios que a gente estava falando, entendeu? Porque a gente já está dado, né? A gente convive hoje com diversas ferramentas, plataformas, tecnologia. E sabendo que não vai existir uma bala de prata, mas que agora, pelo menos eu não levo tanto tempo para customizar, eu vejo que o meio é realmente a gente criando produtos customizados para o cliente, porque já não é mais uma grande solução, né? E ela tem uma capacidade de adaptação e de entender o contexto do cliente com LLM muito maior do que em qualquer outro momento. Então, para mim, tem um ponto, né, Prolo, que tem... quem está nos ouvindo pode simplesmente olhar e falar, mas peraí, coloca tudo no... Escolhe o nome do vendedor. Era só tudo tá na Adobe. Era só tudo tá no Salesforce. Era só tudo tá na Insider. Era só tudo tá no HubSpot. E o custo disso? Porque assim, a gente sabe que no dia a dia não é assim. Sabe que no dia a dia, na hora que tu vai precisar ali conectar no WhatsApp, é muito mais barato pegar... Não vou fazer propaganda positiva para ninguém hoje. É muito mais barato pegar no vendedor A. Aí na hora que tu vai precisar, agora a gente tá precisando fazer uma coisa aqui, que é conectar com o pessoal de call center, e aí esse aqui usa esse software, esse aqui usa esse outro. E aí o meu time lá de agência, a gente vai ter que fazer e vamos usar via Teams para falar. Aí tu já começa a entrar num ponto em que, se você consolida tudo num único vendor, tu vai ter que criar as camadas sobre camadas sobre camadas, e aí eu mato o teu ROI. Porque o jeito dele cobrar vai fazer com que você, sei lá, não é bitribute, é quintupltribute uma única mensagem. Então, a realidade é que as empresas fazem isso porque senão o CAC vai estourar. E não tem, né, assim, esse ponteiro ainda é importante. Mas se não for adquirir cliente, tá? O custo de servir. Então, ou o custo de adquirir um novo cliente, ou o custo de servir o cliente, você tem que segurar na rédea. Ou pior ainda, né? A experiência do cliente. O pior ainda é a experiência do cliente. Eu acho que Também a experiência do cliente, né? Porque se coloca na mesma plataforma, eu acho que esse é o ponto. Se todo mundo colocar na mesma plataforma, a experiência você ganha. Mas daí você vai pro custo, tu vai ferrar a experiência. E é normalmente o que acontece, porque o custo fica tão impeditivo que você ferra a experiência. Acho que esse ponto que você falou é importante porque a gente tá... Principalmente, acho que o canal mais utilizado hoje em dia é o WhatsApp, né? Então, enfim, acho que tem muitas... Depois que a Meta e o Facebook, eles afrouxaram um pouco as políticas, eles permitiram um pouco mais de promoção, um pouco mais de mensagens. Realmente ele tem sido o local onde está todo mundo ali brigando por competitividade, preço, custo de mensagem e tudo mais. Mas, assim como SMS, que está cada vez mais baixo o custo, acho que ele tende a virar, a comoditizar, e cada vez mais você vai precisar enxergar isso numa perspectiva de, mas para onde é que... aonde que, se é uma commodity, onde que eu gasto o menos possível com isso, porque realmente eu preciso achar um lugar onde eu tenha maior valor agregado, né? Então, eu vejo como um caminho também, né? Acho que a gente sai um pouco dessa... assim, o canal é esse, a gente precisa usar, mas visto que já está dado que ele é esse, eu já estou acostumado com esse custo, a partir de agora, com tudo de tecnologia que eu preciso embarcar, porque eu estou sendo cobrado aqui por... né, tô sendo as soluções, da onde que eu vou dar uma apertada, da onde é que eu vou tirar um pouco. Então, o trade-off é custo e experiência. Exato. Se eu baixo o custo, eu baixo a experiência. Não pode. Não pode. E agora tem uma coisa que, assim, você consegue, com a visão em cima de dados, baixar custo onde você deve baixar, garantindo a mesma experiência ou até melhorando essa experiência. Porque a gente encontrou cenários já que hoje são inadmissíveis, que é numa mesma empresa, a empresa tem, sei lá, um cardápio enorme de produtos, times diferentes, usando ferramentas para impactar o mesmo cliente de ferramentas diferentes. E aí você fala, eu recebo um e-mail falando de crédito, depois eu recebo um e-mail falando de seguro, depois de financiamento de, sei lá, estudantil, energia solar, e assim, tudo numa mesma semana de um mesmo lugar. E hoje é inadmissível isso.
Porque não faz sentido. Primeiro, porque vai ter uma sobreposição enorme. Segundo, que provavelmente eles não estão considerando que, de repente, você teve um problema no seu cartão de crédito, então você está insatisfeito e você teve uma ligação com o call center que você ficou bravo ali, ou discutiu, ou quis aumentar o seu limite e foi negado. E aí, de repente, por outro lado, você está recebendo uma mensagem ofertando crédito, sendo que você pediu para aumentar o limite do cartão e foi negado, entendeu? Eu acho que tem uma troca, né? Porque a gente... Imagina daqui a 2 anos. O que vai ser uma agenda de custo de mensageria perto de uma agenda de custo de token de LLM? O grande problema onde a gente está gastando e onde está freando, de certa forma, a tecnologia, ou o maior receio da humanidade hoje é como que a gente vai conseguir produzir energia o suficiente para o que está por vir e que já chegou, né? Então, o que é custo de mensagem perto disso, né? Então, por isso que eu acho que vai cada vez mais comoditizar esse tipo de agenda para transferir custos para onde realmente importa e onde vai mudar o jogo, né? A gente conversou com o Sérgio já aqui, e aí eu falei, cara, vai ficar caro. Ele, calma. Não é que vai ficar caro o custo do token. O que vai aumentar é que o custo do token tende a baixar. Talvez ele abaixe 150%. A unidade de processamento do token. Mas a nossa necessidade de uso dessa unidade vai assumir 15.000%. Então ela sobe numa proporção muito mais acelerada do que o preço vai baixar. E na verdade a estratégia dela ser hoje barata, porque hoje né? Apesar de ser caro, é barato, por tudo que a gente consegue ROI muito fácil, fazendo do jeito certo. Né? Dá os nossos... Quem está nos vendo, assim, eu apontei para cima que aqui tá girando um número, 862 milhões, que é a nossa eficiência nos últimos 18 meses. Então, quando a gente está falando, ele dá muito ROI hoje, só que na hora que ele começar a exigir muito mais máquina, ele vai ser o problema, porque já foi nuvem, já foi... Eu tô batendo essa tecla quase todo momento que eu posso. Porque para não ser o problema lá do Adam Sandler, do Como Se Fosse a Primeira Vez. Quem nunca assistiu o filme que eu tô falando, não assista, não precisa. É só saber dessa parte. Você não merece ouvir esse podcast, porque esse filme é muito bom, tô brincando. Não, Esse é muito bom, ele é muito bom. O filme é ruim, mas assim... Não, ele é um arco, né? Todo mundo usa esse exemplo. Todo mundo tem mais de 30. Eu gosto bastante. Mas o ponto não é nem se o filme é bom ou ruim, vamos voltar porque a gente quer. Essa coisa da repetição. Esse seria um erro repetido. Não, vamos apostar tudo numa nuvem só, que não vai ser lindo. Não vai ser. A gente sabe que vai acontecer. Então, assim, gerenciar os outros custos em volta, até porque o de mensageria já era isso. E aí é o custo que a gente está falando, dá para gerenciar aqui assim. Então, tem vários elementos que tu pode criar novas MCPs, criar novos modelos, mas acho que não pensar em governar custos desde o começo, tu já vai ter uma iniciativa com baixo tempo de vida. Se você não começar gerenciando custo, tu vai ter problema ali na frente. Porque esse budget ele não estava reservado, né? De certa forma, né? Então, as coisas estão acontecendo tão rápido que a necessidade de começar a executar projetos, visto que o concorrente do lado, isso que está todo mundo fazendo, e que as capacidades de cases, em alguns lugares, elas são reais. Aqui a gente tem alguns reais para mostrar, inclusive. Ela te faz se mexer, mas ainda assim o dinheiro não mudou tanto assim, né? Então, poxa, já que você vai começar, cara, começa num cenário controlado, governado, para você não ter problemas de custo, como ter problema de governança e daí alucinar e falar coisa que não deve para o teu cliente final. Então, acho que assim, começar agora com um certo controle sobre o que você está fazendo, e isso precisa ter sido começado ontem, já era para ter começado há muito tempo. Então começa agora com isso. E aí depois você pensa em reduzir custos de outros lugares, porque isso aqui é a primeira coisa que você deve fazer agora. Fabi, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Não precisa entregar quem foram as pessoas, tá? A gente entrevistou muita gente esse ano. E quase todo mundo falou que não, eu tenho uma linha, eu tenho budget para IA. Na hora que a gente sai do podcast, a gente faz a pergunta de como é que tu fez para definir? Alguém teve um método? Não. Não, né? Não. E é engraçado, né? Porque até a gente estava falando agora. Quando a gente olha do que todas as pessoas vêm falando, todo mundo fala, preciso definir. Parece uma coisa meio, deixa eu ver para onde o vento vai, vou definir aqui algumas coisas e vamos começar a implementar. E um movimento muito forte que a gente começa a ver, já um pouco atrasado, parece, é isso, acabou a brincadeira.
né? Agora é hora de você falar, tá, o que realmente está dando retorno? O que realmente vai mexer no ponteiro? O que eu vou entregar que de verdade tem valor e que eu consigo medir? E sair das coisas que são só, deixa eu ter um budget aqui. Ou às vezes até o que a gente também já encontrou. Eu vou montar uma equipe aqui de uma tropa de elite que vai ser... Gente, se você ficar hoje, 2025, só esperando que 5 pessoas de uma tropa de elite sejam umas pessoas ousadas para ir atrás, Não, você vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Hoje tem uma gama tem infinitas possibilidades de produto, de criação de novos produtos, de testes controlados, né? Não para fazer na loucura de vamos testar aqui e deixar a AI alucinar sozinha, obviamente que não. Mas que eu entendo que é uma grande oportunidade para as empresas realmente controlarem, fazerem essas coisas e olhando de verdade para a experiência do cliente. Parar de olhar só, eu vou ter isso, mas assim, deixa eu ver o que faz sentido, deixa eu fazer um teste. E, obviamente, colocando todo esse cerco e esses muros que são necessários para você não se deparar com vazamento e etc. Sabe que só um pequeno gancho aqui de o que é olhar a experiência do cliente real, que eu gostei de uma palestra que eu vi. Foi do Itaú, acho que o João, head de transformação. Bom, algum diretor aí do Itaú, ele estava comentando que estavam perguntando sobre case, né? Eu achei muito interessante que ele falou que eles têm uma agenda muito forte, centralização do cliente e tudo mais, né? E aí ele comentou que um exemplo prático, né? A gente tem diversas comunicações possíveis e ofertas para fazer para o cliente num só super app, num só aplicativo. Cara, se o cara tem um boleto para vencer amanhã, eu priorizo o boleto frente a outras coisas. Eu sei que eu poderia vender outro produto, XPTO, mas acho que... E aí, óbvio que por trás você está abrindo mão de algumas coisas para lembrar o cara de que ele tem um boleto para pagar amanhã. Então, é muito de você querer realmente resolver o problema e para chegar na personalização, entende? Mas esse não seria o básico do hiperpersonalizar? Porque assim, me interessa o canal, eu sei que você tem um problema mais urgente, eu vou priorizar este teu problema. Eu dou um exemplo muito bobo. Assim, se tem uma coisa que eu acho que as pessoas souberam aproveitar, é a funcionalidade de olhares de transferência do celular. Hoje, todo app de banco, na hora que você abre, a primeira coisa que ele faz é olhar a tua área de transferência. Olha, isso aqui é um Pix, copia e cola. Você não quer já que eu faço, né, pra você? Porque já tá lá. Então já fica mais fácil. Mas é o básico. Não, eu quero falar com você de seguro. Pelo amor de Deus. Eu tava esses dias nitidamente eu caí numa base de teste da Samsung. Nitidamente. Aí eu ia pagar na wallet, ia pagar qualquer coisa. Na hora que eu puxava o Samsung Pay para pagar, ele me explodia, neste momento, ele me explodia uma promoção. Cara, eu puxei e já aproximei meu telefone. Não, daí você tem que voltar, pagar mico na fila, peraí. Assim, eu acho que aí não é só um problema... mas é a tecnologia, não é a tecnologia. Onde a hiperpersonalização deu errado, né? Não, mas não sei, será que foi a hiperpersonalização que deu errado? Ou será que foi o bom senso do cara que montou essa hipótese? O cara usa o produto que ele tá montando a hipótese, porque, cara, óbvio que isso vai ser uma merda. Tu tá gerando um atrito no momento transacional. Isso não é hiperpersonalizar, isso é você criar um pedágio no lugar errado. É aquela história que a gente fala, né? Você vai lá e você vai oferecer uma bicicleta, quando o cara chega tem um cadeado na bicicleta. Que experiência é essa, né? Você tá colocando ali um monte de fricção. Dá uma chave, pelo menos. Né? No meio do caminho. E, assim, nessa linha é algo que hoje não faz sentido. A gente já viveu essa né, em clientes ali, esse desafio de você falar, tá, mas... Às vezes as áreas não se conversavam, cada um tinha a sua meta. Um estava preocupado com captação, o outro estava preocupado com a conversão, o outro estava preocupado com a retenção e não tinha uma conexão de falar, peraí, todo mundo aqui está olhando para a mesma coisa. O que a gente quer é mais clientes, ou a gente quer que os clientes permaneçam por mais tempo, a gente quer ter esse olhar, né? E agora, o que eu queria te perguntar, agora, falando mais até do Journey API, o que você acha, na visão do Journey API, são as decisões mais embasadas que um cliente vai poder tomar a partir disso, sabe? Eu acho que assim, olha, é como eu falei, né? Na perspectiva do cliente, às vezes ele tá... Para ele é uma jornada só.
e o cliente ele enxerga em várias jornadas porque ele enxerga várias plataformas. Então, o GNPI, por ele ser esse conector, integrador de múltiplas plataformas, ele consegue fazer com que mesmo em ambientes caóticos de muitas plataformas, visto que ele tem um gateway que tudo passa por ele absorve essa quantidade de informações e aí ele consegue entregar uma visão única para o cliente, né? Então, e acho que é muito dentro do que o Marcelo estava falando, assim, são coisas que parecem simples, mas é que realmente a tecnologia, as empresas, as grandes Big Techs, elas não querem de fato resolver o problema, elas não querem de fato ir lá e vender o WhatsApp pro coleguinho do lado que é mais barato, né? Elas estão querendo tocar o negócio delas, ali elas estão resolvendo em escala. Mas então, para mim, acho que assim, na perspectiva do cliente, a maior vantagem é ele conseguir ter essa visão única de uma jornada caótica ou multiferramentas e plataformas. Visto que ele faz ali um meio de campo como um gateway onde passa tudo. Isso para mim é diferente. Na verdade, não estamos aqui para falar mal das empresas que vendem Martech, as Big Tech. O ponto é que a gente tem que entender que o nosso mercado não é importante. Então, é isso. Né? Elas são importantes para a comunicação da sociedade como um todo, mas falar, olha, resolve isso aqui para mim, porque pra gente aqui o Open Banking seria... Cara, não é importante. Não é. Então, a ferramenta de Martech olhou pro Brasil, tentou fazer uma coisa e falou, eu não quero mais isso aqui. Não, isso aqui tá difícil. Assim, quantas delas tem uma área de P&D no Brasil? Que eu saiba nenhuma. Vocês estão muito confusos para mim. Não tem ninguém olhando de forma... Não digo nem... a gente falou Brasil, vamos ampliar. Quantas tem uma área de P&D olhando para América Latina? A gente como região... Imagina, depois a gente tem que falar em dólar, o que baixa aqui vira... A gente só aumenta quanto paga ano a ano e a regional daqui manda para lá uma redução do tamanho do revenue, porque em dólar reduziu, porque o contrato estava, sei lá, travado. Então... E assim, esses pontos façam que não seja importante resolver um problema tão específico. E são ferramentas, como você falou, não é criticando, elas são ferramentas, elas são líder do Gartner em qualquer coisa. Então assim, é óbvio que a ferramenta é a melhor possível do mercado, mas é essa a questão, ela não está aqui para resolver de fato o problema individual de cada tipo de cliente numa jornada de um consumidor tão dinâmica que nem é no Brasil e com tantas mudanças que a gente tem, né? Então acho que esse é o grande ponto. Tem um ponto que a gente está falando, né? Não é falar dos vendors nessa linha do que você falou. Cada um vai ser muito, muito bom. E teve uma coisa que você falou no começo, que é, assim, o quanto as pessoas estão olhando o que o cliente está passando. Porque se as pessoas estão dentro do escritório, só pensando aqui, qual a hipótese, deixa eu criar uma jornada diferente, sem se colocar na posição do cliente, muitas vezes cria barreira. A gente vê, por exemplo, os nossos clientes mais antenados nesse sentido, onde eles falam, eu tenho aqui uma opção de pagamento automático de estacionamento, entrada de shopping, etc. E olhando, vivendo o que o nosso cliente está vivendo do outro lado, eu percebi que no nome de uma mesma conta, que pode ser, sei lá, o marido ou a esposa, ou quem quer que seja da casa, podem ter 2 veículos, inclusive o veículo do parceiro. Então não adianta eu achar que eu estou falando com 2 pessoas diferentes porque são 2 carros numa mesma conta. Como é que eu chego nisso de fato, né? Então eu acho que esse olhar, muito na linha do que você falou, você olhar para o cliente mesmo. O que esse cara está vivendo do outro lado? E essa pesquisa, essa conversa, esse olhar na ponta, você não vai fazer de dentro do escritório. E eu gostei que tu falou que eu não vou citar nomes de case, mas a gente foi fazer um mergulho num processo de... Enfim, a gente tinha uma estratégia ali de diversas jornadas que a gente precisava mapear, implementar, tudo mais. A demanda ela veio de uma maneira mais... Precisamos dar uma repaginada aqui. E aí, quando a gente vai entrevistar as pessoas da empresa, cada uma na empresa falava de uma perspectiva diferente do processo. Ou que o processo, na visão de cada uma, era diferente. Quando a gente fez um cliente oculto, a gente descobriu que todas estavam erradas. Então, às vezes, é um pouco disso, né? E aí, justamente, era uma jornada que ela passava por áreas que se sobrepunham ou que realmente não tinha ali a visão do cliente ponta a ponta, né? Então, quando você... às vezes é um pouco do básico bem feito, né? É você ir lá, olhar, revisitar o processo, mapear isso direitinho e aí, obviamente, ter a tecnologia para ajudar a escalar depois. Mas eu sou uma pessoa muito simplista nesse sentido de que eu acho que as pessoas, às vezes, elas olham
longe demais, esquecem de resolver o básico bem feito. Assim. Aproveitando que você é simplista, eu não vou te perguntar o teu indicador. Até porque bom. eu sei. E não vou falar. Tu pode me cobrar, Eu posso te cobrar, depois eu não vou falar aqui pra todo mundo, não vou te expor. Mas vamos lá, Prolo. Então, ficando no simplista, o que define pra quem tá ouvindo, já que a gente acho que tem um problema de definições, Clara. O que é pra você hiperpersonalização? Cara, hiperpersonalização pra mim acho que primeiro é fazer um básico bem feito. Se você entende que realmente a tese de colocar o cliente no centro ela já foi provada e que ela realmente funciona, de fato coloque o cliente no centro, entregando a mensagem que ele quer ouvir no contexto do que ele quer ouvir, e não seja intrusivo, não seja não converse de uma maneira distante com os anseios, com o contexto dele. Então, no final do dia, cara, é individualizar com base no contexto, fazendo o básico bem feito. Individualizar com base. Bom, e pra você, Fabio, o que é hiperpersonalização? Assim, é muito na linha do que o Prolo falou, né? Você falar com a pessoa certa, a mensagem certa, no tom. Tem tantas possibilidades hoje, não é mais, vou só falar o Marcel, né? No nome, entre colchetes ali. Não é isso, mas não é isso, não dá. Mas é você enxergar a pessoa como ela é, em cima dos dados e de todos os indicadores que ela passa. Porque a gente escolhe, a gente define o nosso tom, a gente navega de uma forma, a gente tem um comportamento, a gente responde, reage, engaja de certas maneiras, e isso é muito individual. Uma coisa que para mim funciona, não necessariamente funciona para você, não funcionaria para o Prolo. Um canal que eu prefiro pode não ser o mesmo, o horário que eu estou mais disponível dentro da minha rotina é diferente do Prolo. Então, assim, a hiperpersonalização é isso, é você ter esse cuidado e esse olhar para a pessoa de verdade, sabe? E não achar que você vai sobrepor o que você quer vender de produto, a forma que você quer falar. Hoje, quem escolhe é o ser humano, não é mais essa composição empresa. Para mim é nessa linha. E para você? Eu prefiro sintetizar o que eu ouvi de vocês. Acho que vocês estão... Marcelo, a gente jogou tudo no GPT e aí o Marcelo eu tava aqui com ele aqui aberto. Agora mas você resume. eu acho que vocês falaram que a gente tem que ser íntimo do cliente. É conseguir gerar intimidade no canal que ele escolher. Não no canal que você quer forçar. Porque a gente tem uma coisa que vocês trouxeram aqui, onde ele escolher, quando ele estiver disponível. De vez em quando ele quer ir até a agência. Ele quer falar com o gerente. E aí é nesse canal que você vai hiperpersonalizar, porque ele tem que ser íntimo. Dando, de repente, poder pro ser humano. Que o pessoal esquece, né? Que tem uma capacidade de ter empatia maior. Mas talvez seja por aí. Por acho que agora a gente vai... Agora acho que esse é o nosso tempo. Prolo, quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Dodomet de novo. Obrigada. Obrigado mais uma vez aí, gente. Prolo, valeu. Chegou até aqui com a gente. Vai lá, dá um joinha, compartilha com seus amigos. Se gostou, se não gostou, compartilha com os inimigos que a gente também aceita. Valeu, gente. Obrigado.